Nesse vídeo eu vou explicar exatamente o que você deve estar fazendo após ser multado pela multa do bafômetro. Então, assim que você é flagrado na fiscalização da lei seca, consequentemente é gerado o que nós chamamos de AIT, que é o auto de infração de trânsito. Nesse AIT é um documento que o policial vai preencher com os dados seus, do condutor flagrado, dados do veículo, dados sobre o etilômetro, ao menos deveria existir nesse documento, como marca, modelo, número de série e principalmente temos o campo de observações. Nesse campo de observações deve constar o que aconteceu com esse veículo, se ele foi removido ao pátio ou se um terceiro condutor, por exemplo, o seu primo, o seu amigo ou seu pai se dirigiu até o local e conseguiu remover o veículo dali. E ainda que esse terceiro condutor ele também foi submetido aos testes de alcoolemia, porque ele não pode sair da fiscalização dirigindo um veículo também sob efeito de álcool ou sob efeito de uma substância psicoativa. Então, esse terceiro também deve passar por esses testes e deve constar no auto de infração que foi realizado o teste nesse terceiro condutor, qual foi o número do teste e através de qual equipamento. Todas essas informações devem estar presentes aqui. Caso contrário, você poderá utilizar na sua defesa, no seu recurso ou numa ação judicial por intermédio do seu advogado de confiança. Como nós somos aqui na Jacob Advocacia especializados em direito de trânsito há mais de 9 anos. Continuando aqui, ainda nesse campo de observações, sempre verifique se o policial descreveu o que aconteceu da abordagem policial. Se de fato foi convidado você, o motorista flagrado, nessa fiscalização, em realizar o teste de alcoolemia se você recusou a fazer o teste. Ainda, qual o número do teste recusado. Outro ponto não basta você passar por uma triagem através do etilômetro passivo, que nada mais é do que um bastão que o policial vai aproximar da janela do motorista e vai acender uma luz verde, consequentemente você é liberado, ou acende uma luz laranja ou vermelha, e se acender essa luz vermelha ou laranja, você deve ser conduzido até o local onde se encontra o etilômetro ativo, que você assopra um bocal descartável. Agora, uma autuação, seja por recusa ou por estar sob efeito de álcool, que é o artigo 65 ou 65A, apenas com base no etilômetro passivo, que é esse bastão que o policial aproxima da janela do motorista, essa infração de trânsito ela não poderá ser considerada válida, ela deve ser anulada. E, infelizmente, muitos motoristas entram em contato aqui conosco e relatam que apenas foram fiscalizados com base nesse bastão que o policial aproximou da janela. Então, uma fiscalização, uma infração apenas com base nesse aparelho, que não é aprovado pelo Inmetro, consequentemente, essa infração deve ser arquivada. Seguindo aqui na explicação, assim que é gerado o auto de infração de trânsito, o policial ele vai perguntar se você deseja assinar esse documento e ainda se você deseja uma segunda via. Eu recomendo que você não assine esse documento, tá? Então, eu recomendo que você não assine esse documento. Por quê que eu recomendo isso? Porque quando você é o condutor e ao mesmo passo o proprietário do veículo e você assina esse auto de infração, consequentemente você estará declarando que está ciente do cometimento dessa infração e você vai estar eximindo o órgão de trânsito em encaminhar a notificação física via correios para o seu endereço. Então, não recomendo que você assine o auto de infração. Ainda um outro ponto sobre esse auto de infração é sempre fique com uma segunda via, tá? Sempre fique com uma segunda via, porque geralmente as informações que você recebe posteriormente via correios ou que você receberá uma notificação eletrônica, caso você seja adepto ao SNE, geralmente dessa notificação eletrônica ou física via correios, as informações são apenas um resumo. Agora, é muito diferente desse documento aqui, do auto de infração, quando você recebe uma segunda via lá no ato da fiscalização de trânsito. Então, sempre fique com uma segunda via. Tá? E caso o policial ele não oferte essa segunda via, você solicite, é um direito seu. Continuando aqui. A partir do auto de infração, deve nascer a NA, que é a notificação de autuação, e através dessa NA, abrirá prazo para a defesa prévia. O que seria essa defesa prévia? Nada mais é do que a primeira defesa do
processo de multa. Através dessa defesa prévia, você poderá argumentar o porquê você não concorda com esse auto de infração aqui, ou seja, com essa infração de trânsito. Sempre analise o auto de infração, porque através desse documento você terá informações, dados para a elaboração da defesa prévia. E, obviamente, procure um advogado especialista em trânsito. Sem dúvidas, o nível técnico da defesa será muito mais elevado do que quando você faz por conta própria, ou pior ainda, quando você faz através do formulário que o próprio Detran fornece para você. Que, inclusive, essa semana um motorista nos procurou, um motorista aqui de Joinville, Santa Catarina. Ele nos procurou porque a defesa prévia dele foi indeferida. Ele havia feito por conta própria e através do formulário que o balconista do Detran forneceu. E quando eu analisei essa defesa prévia, principalmente o formulário, o próprio formulário que o Detran fornece traz uma legislação desatualizada. Uma legislação lá de 2008, já vencida pela 723 de 2018. Então veja que como que você vai ter chance de sucesso quando você recorre por intermédio de um formulário já desatualizado fornecido pelo próprio Detran, ou seja, pelo próprio inimigo. Então sempre procure um advogado de trânsito. Em relação então à defesa prévia, caso você apresente ela seja indeferida, consequentemente você deve receber o que nós chamamos de NP, tá? NP é uma notificação de penalidade. Nada mais é do que um boleto que chega na sua residência. E através da NP, abrirá prazo para o recurso AJARE, que é o recurso em primeira instância. No recurso AJARE, novamente, você poderá apresentar os seus argumentos com base no auto de infração ou ainda com base no que aconteceu aqui na defesa prévia, porque em muitas situações essa defesa prévia ela foi indeferida sem qualquer fundamento, ou você nunca foi notificado da autuação, enfim. Tem N hipóteses que você consegue argumentar aqui no recurso AJARE. Agora vamos supor que você apresentou o recurso e novamente esse recurso foi indeferido. Então você agora terá prazo para o recurso ao CETRAN, que é o último recurso dentro do processo de multa. Agora, outro ponto importante aqui é que se o recurso ao CETRAN, que é analisado o recurso através de um colegiado de pessoas aí do seu estado, caso o recurso ao CETRAN seja indeferido novamente, será aberto o que nós chamamos de processo de suspensão do direito de dirigir, tá? Que seria o PSDD. Esse PSDD aqui, ficou um pouco estranho aqui a escrita porque o celular está atrapalhando um pouco a minha visão, mas ok, é o PSDD, tá? PSDD, aqui ó. Esse PSDD aqui, quando o recurso CETRAN do processo de multa, ele é indeferido, consequentemente toda essa parte do processo de multa você perdeu. E abre agora novamente prazo para você apresentar a defesa prévia no processo de suspensão do direito de dirigir. Se for indeferido, ele segue toda essa lógica aqui de novo. Então, indeferiu a defesa prévia, abre prazo para o recurso AJARE. Indeferiu o recurso AJARE, abre prazo para o recurso CETRAN no processo de suspensão. Então, veja que são dois processos, o processo de multa e o processo de suspensão. Processo de multa, 3 etapas defensivas, processo de suspensão, mais 3 etapas defensivas. E talvez você esteja se perguntando, né? Nossa, mas quanto tempo que tudo isso aqui dura? Realmente é um processo longo, pessoal. O processo administrativo de multa e o processo administrativo de suspensão não é rápido, não é resolvido da noite para o dia. Por isso que algumas pessoas têm a sensação da indústria da multa ou que não vale a pena recorrer, porque apenas apresentam uma defesa prévia e esquecem ou não sabem, né, das outras etapas defensivas, que são 6 ao todo. Não basta apenas uma apresentação de uma defesa prévia. Inclusive, qual que é o grande proveito de você contratar um advogado especialista em trânsito e não recorrer apenas por conta própria? Porque o advogado de trânsito, ele de forma estratégica, né, um advogado especialista, ele vai olhar para isso aqui, ele vai encontrar nulidades não para apresentar numa defesa prévia ou num recurso, mas para apresentar numa ação judicial. Para apresentar numa ação judicial. Porque tem muitas teses que você levanta aqui nesse campo do processo administrativo,
para apresentar lá na frente para um magistrado, para um juiz que de fato é formado em direito, que é concursado, que ele tem a obrigação de analisar e julgar as teses que você argumenta na ação judicial. Agora é diferente aqui no campo do processo administrativo, que é uma pessoa qualquer do povo que vai estar analisando sua defesa ou seu recurso, e em muitos casos sequer de fato analisa o que você trouxe nessa defesa. Então veja a grande diferença e veja como que é um processo moroso, complexo e burocrático, que em muitos casos, quando você recorre por conta própria, você vai cansar, você vai se frustrar e, consequentemente, você vai abrir mão da sua defesa. Você vai ter a sua defesa ceifada por conta desse cansaço, dessa burocracia que é justamente para causar isso em você, para você olhar para isso aqui e não ter vontade de recorrer. Eis a importância de você contar com o apoio de um profissional, porque ele vai saber exatamente qual caminho percorrer, quando percorrer e qual será a próxima estratégia válida para de fato ajudar você, principalmente se você for um motorista que precisa da sua habilitação para dirigir, para oferir renda, para trazer subsistência para si e para sua família. Então é dessa maneira, são esses os caminhos que você deve percorrer assim que você recebe uma notificação ou assim que você sabe do cometimento de uma infração envolvendo o bafômetro, seja por ter realizado o teste, o artigo 165, seja por ter recusado a fazer o teste de alcoolemia, que é o artigo 165A. E sem dúvidas, sempre procure um profissional especializado no assunto. E se você ficou com alguma dúvida acerca desses pontos que eu trouxe aqui, fique muito à vontade para encaminhar a sua dúvida aqui nos comentários, para entrar em contato diretamente conosco. Eu vou deixar o nosso WhatsApp aqui na descrição desse vídeo. E gratuitamente nós podemos analisar o seu caso e explicar o que poderá ser feito, seja de forma administrativa, seja de forma judicial. Eu aproveito também para solicitar que você deixe o seu curtir e compartilhe esse vídeo com outros motoristas, porque eu tenho certeza que essa informação aqui muitas pessoas desconhecem. Eu tenho certeza que essas informações vão ajudar muitos motoristas profissionais.